Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Muito obrigado pela tua presença. Hoje vamos rapidamente falar sobre um assunto que tem a ver com toda a sociedade, com a segurança pública, com a segurança da sociedade como um todo, enfim, com a paz social. Trata-se da reforma do Código Penal. Mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aí no nosso canal, acionasse o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Se gostar desse vídeo, dá um joinha e compartilha para a gente aumentar o alcance, ok? Beleza, vamos lá. A reforma do Código Penal vai acontecer. Nós já temos conhecimento de quem será o relator. Trata-se do senador Fabiano Contarato, pelo PT do Espírito Santo. A reforma do Código Penal vai começar pelo Senado Federal, tá? É uma comissão no Senado Federal que vai trabalhar nessa reforma e, portanto, é naquela casa que a gente vê que os trabalhos vão começar. Agora, é importante a gente ficar muito atento a cada movimento da comissão. Principalmente, nós precisamos acompanhar muito de perto o trabalho do relator, porque ele é o responsável pelo texto final da reforma. Então, seja lá qual for a reforma, qual for a lei que vai ser elaborada, sempre vai ter, no final, a cara do relator, tá? Porque ele é o responsável por aquela redação que vai, por fim, tornar-se lei, tá? Então é muito importante acompanhar o trabalho dele. E é também muito importante a gente saber as ideologias políticas dos parlamentares que vão participar desta comissão, porque eles vão colocar a sua veia ideológica nesta reforma. Veja bem, se o STF, que deveria ser técnico jurídico nos seus julgamentos, muda o entendimento conforme o réu que é processado ali, imagina você como os políticos que vão agir de forma política, propriamente dita, vão agir quando é algo que se trata da responsabilidade deles. Então a gente precisa ficar muito atento a essas ideologias, tá ok? É importante a gente saber sobre o Código Penal alguns pontos, dentre os quais eu julgo assim mais urgentes, mais emergentes, mais elementares que saibamos primeiro o seguinte: não há crime sem lei anteriormente que o defina e nem pena sem prévia cominação legal. Isto é o primeiro artigo do Código Penal. Isso quer dizer o seguinte, que para uma conduta ser considerada crime, precisa que uma lei anterior diga que esta conduta é crime. O Código Penal é responsável por tipificar os crimes, tá? E ele é da responsabilidade federal. Só o Legislativo Federal pode legislar sobre a tipificação penal. E por que é importante saber disto? Porque é o Legislativo Federal que vai definir as condutas que serão consideradas crimes e também pode revogar determinados crimes a partir desta reforma. Então, a nossa atenção deve estar agora realmente muito firme em relação ao Congresso Nacional, neste primeiro momento, especialmente ao Senado Federal, na sua comissão de reforma, porque esta é a oportunidade dos oportunistas. Oportunistas aqui eu uso aquele termo pejorativo, de pessoas que querem se dar bem, que querem aproveitar o momento para ter algum ganho, tá? E quem são esses oportunistas? Aí é que está a questão. Vamos lá. Por que nós devemos estar atentos às questões ideológicas? O Código Penal trata, por exemplo, de, já falamos, tipificação penal, estabelece a pena, tá? Ele diz se uma conduta é crime, qual é a pena que este crime sofrerá, ou o criminoso, o autor do crime sofrerá, e a forma de cumprimento dessas penas, se ele começa no regime fechado, no regime semiaberto ou no aberto. E também vai tratar do progresso dessas penas, quando que ele vai começar a trocar de regime a partir de determinado tempo. Tá? O que mais que é importante saber? O Código Penal também determina o prazo prescricional de um crime.
Agora, outra coisa importante que a gente precisa saber é que tanto o Código Penal quanto a Constituição, sobretudo a Constituição no artigo 5º, inciso 40, diz o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que isto quer dizer? Que a lei, no caso o Código Penal, que atualmente é um decreto-lei, se ele deixar de considerar uma conduta como crime, a pessoa que está presa por este crime tem de ser libertada urgentemente, imediatamente após a promulgação desta lei. Tá? Assim que ela é publicada, a pessoa simplesmente tem que ser libertada. Quando eu falo que ele também estabelece o prazo prescricional, significa dizer que esta lei penal que retroage em benefício ao réu, ela também diminui o prazo prescricional se o valor da pena for diminuído. Hoje está regulado basicamente pelo dobro da pena concreta. Por exemplo, um crime que dá até 1 ano de prisão, ele prescreve em 2 anos. Aquele que dá até 2 anos de prisão, prescreve em 4 anos. Aquele que dá até 4 anos, eu estou falando de pena máxima, tá? Prescreve com 8 e assim por diante, mais limitado a 20 anos. Então você pega, por exemplo, a pena para o crime de corrupção, que dá até 12 anos de prisão, prescreve no máximo em 20 anos. Mas se você baixar de 12, por exemplo, para 8, aí o prazo prescricional é 16 anos. Então por que eu preciso ficar atento? Voltamos lá à questão do STF. Como eu disse, ele deveria ser técnico jurídico, mas eles mudam o entendimento conforme o réu está ali. É claro que esta será a oportunidade das ideologias jogarem a favor dos seus correligionários. Tá? Então, por exemplo, lamentavelmente nós temos que falar de algo grave aqui que aconteceu na República nos últimos anos. Com o andar das investigações da Operação Lava Jato, da Força Tarefa, nós vimos que várias formas foram utilizadas pelo Congresso para tentar amenizar o alcance das investigações e depois a aplicação da lei conforme os crimes apurados. Você acha que nesta oportunidade de reforma do Código Penal eles vão aumentar a pena para o crime de corrupção ou vão baixar esta pena? Veja, existe muita gente importante ainda envolvida na Lava Jato, ainda envolvida naqueles processos, alguns processos que foram simplesmente anulados, que têm que recomeçar em outras instâncias, mas que estão com o prazo exíguo, com o prazo acabando. Então, se você baixa o valor da pena, o prazo prescricional também baixa. Qual que é aqui o pulo do gato? O objetivo é fazer com que o crime prescreva e então as pessoas não respondam mais pelos crimes que cometeram, sobretudo os crimes de corrupção. Mas daí também tem outras questões. Essa também será a oportunidade de algumas outras ideologias serem colocadas no Código Penal, como por exemplo a questão do aborto. Isso fatalmente será tratado. E veja bem, o relator é petista, esquerdista e progressista. Os progressistas, eles querem impor um costume a partir da lei, ao passo que a direita e os conservadores entendem que depois que um costume está consolidado, aí você cria uma lei, para regulamentar esse costume. Mas é o costume que está valendo e daí ele então necessita ser regrado. Os progressistas entendem o contrário. Impõem na força da lei um novo tipo de costume. Então você vai ver trazer agora para a materialidade a decisão do STF de transformar, por exemplo, a tal homofobia em crime, agora formalizado no Código Penal, e também tratar de questões como a do aborto. No entanto, existe para nós, os conservadores e direitistas,
uma possibilidade de realizar um grande sonho que era qual? Baixarmos a maioridade penal para ali 16, 17 anos. Ganhar ali pelo menos 1 ou 2 anos. Esta é uma grande oportunidade. No entanto, eu prevejo que esta é a era em que a esquerda e o progressismo pode ganhar muito, mas muito com esta reforma. Por isso a necessidade de estarmos muito atentos aos trabalhos desta comissão, a cada passo que o Senado, através da comissão, vai dar. Tá? Então, além do aborto, existem outras questões também, a da homofobia que eu já falei, e também eles podem querer fazer valer a ideia da deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Thalira Petroni, por exemplo, que elaborou um projeto para que os chamados furtos famélicos fossem descriminalizados. A questão é, se vai ser considerado somente quando rouba pequenas quantidades em alimento, ou vai ser chamado de pequeno furto? E aí nós vamos entrar numa celeuma. O que é pequeno? É pequeno para o autor do crime? Ou o que é pequeno para a vítima? Porque eles dizem assim, mas é que os presídios estão cheios de autores de pequenos furtos, de pequenos crimes. Mas é que também as ruas estão cheias de pobres que são vítimas desses autores de pequenos crimes. Então, por exemplo, um aparelho de telefone celular, ele é de grande valor para um pobre. Um aparelho de R$ 1.400 para alguém que ganha um salário mínimo e que parcelou em 20 vezes, é de extremo valor. Então nós vamos ter esse problema. E aí nós vamos ter um problema também para a segurança pública. Imagina uma pessoa no ponto de ônibus, passa um espertão, arranca o telefone e uma viatura está passando imediatamente e a pessoa grita, pega ladrão! Mas pega ladrão pelo quê? Não é mais crime furtar o celular. Vai só no máximo poder chegar lá, falar com ele, pedir pelo amor de Deus, devolva o celular da moça ou do moço que ele precisa. Então veja que serão muitos os problemas. Outra questão é que pode ser também a oportunidade de tipificar novos crimes, crime de opinião e crime de palavra. Os chamados atos antidemocráticos, que são apurados por aqueles inquéritos antidemocráticos do STF, agora eles podem ser formalizados. Aquelas opiniões que os conservadores e os de direita têm e que se expressam, também podem ser agora criminalizadas. Então, é importante que você fique muito atento, é importante que você fique muito de olho no trabalho do Congresso Nacional em relação a esta reforma, para que você não seja passado para trás. Porque depois que a comissão aprovar e que isto for para plenário, é praticamente impossível mudar. Aí temos que torcer por vetos do presidente e depois dos vetos, torcermos para que o Congresso mantenha os vetos. Do contrário, toda a sociedade será penalizada por afrouxamento de penas, que isto vai acontecer. Haverá muitas propostas de baixar o número de anos para cada pena de crime, principalmente dos considerados crimes menores, né, os pequenos crimes, os pequenos furtos. A questão do aborto, se não descriminalizar, eles podem despenalizar, aí você vai dizer, olha, mas o aborto deixou de ser crime. Eles dizem, não, deixou de ser crime, apenas não é penalizado, mas continua crime. Mas se não pode aplicar pena, não adianta estar no Código Penal, né? Então precisamos ficar atentos a isso. Temos os conservadores e os direitistas que querem a justiça, que querem cumprimento da lei e que torcem pelo aumento das penas para que o crime não compense, tem muito a perder com essa reforma. Ao passo que os progressistas, que estão em maioria no Congresso, têm muito a ganhar. Então, estar atento, fazer muito barulho, fazer muita cobrança, pode ser o ponto crucial para influenciar nessa reforma, tá? Então fique atento, fique de olho, não perca tempo, não gaste seu tempo com discussões bobas na internet, mas fique atento ao trabalho da comissão reformadora, porque
O nosso futuro e a nossa paz está em jogo, ok? Com o andar dos trabalhos da comissão, a gente volta aqui e comenta alguns acontecimentos ali. Se as nossas previsões se confirmaram, eu espero que eu esteja enganado em 100% delas. Mas, ou melhor, em 99%, porque a maioridade penal a gente tem que conseguir baixar, pelo menos isso. São poucas as aspirações da direita, mas os progressistas vão jogar pesado. Então, voltando, né, eu comento aqui nos próximos passos que a comissão der, e enquanto isto, eu só tenho este alerta e esta informação para te passar, ok? Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Deus te abençoe.